Boa noite. Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, depõe na CPI da Petrobras, critica o Procurador-Geral da República e fala que a inclusão do nome dele na lista de investigados tem motivação política. E veja também nesta edição. Em visita ao Porto do Rio de Janeiro, presidente Dilma diz que é preciso encarar com tranquilidade as manifestações marcadas para domingo. Estudantes dormem na porta de faculdades na esperança de fazer o cadastro no FIES, o financiamento para curso superior. As pessoas vão pegar a senha para ser atendida daqui a 5 dias. No Dia Mundial do Rim, ações espalhadas pelo Brasil alertam para fatores que provocam doenças renais, como o consumo excessivo de álcool e a obesidade. Vacinação de pré-adolescentes contra o HPV, doença sexualmente transmissível, ainda gera desconfiança. Condenado à prisão perpétua na Itália, Cesare Battisti é preso em São Paulo com base em ordem judicial de deportação. Protesto em Ferguson, nos Estados Unidos, contra a morte de jovens negros deixam 2 policiais feridos. Imagens de satélite mostram o território sírio às escuras depois de 4 anos de guerra civil. E vão me fazer companhia o filósofo Luiz Felipe Pondé e o médico, psiquiatra e comunicador Jairo Bauer. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aí aqui na sua tela. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presta depoimento à CPI da Petrobras e diz que a inclusão do nome dele nas investigações tem motivação política. E o ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli, nega esquema de propina em contratos. Eduardo Cunha falou por 50 minutos, disse que sempre defendeu a abertura de uma nova comissão e chamou mais de uma vez o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de incoerente. Segundo Cunha, existe uma tentativa de transferir a crise política do Planalto para o Congresso. O Ministério Público escolheu a quem investigar. Ele não investigou todos, não teve um critério único para todos e, por motivações de natureza política, ele escolheu exatamente aqueles que eram alvo de investigação. O presidente da Câmara foi apoiado por aliados e opositores do governo. Peço a palavra como líder. Questão da metodologia, presidente. José Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras entre 2005 e 2010, também falou à CPI. Ele reconheceu que o custo da refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco, ficou fora dos padrões internacionais. A obra saiu por quase 19 bilhões de dólares, mas atribuiu a alta à questão cambial. Segundo Gabrielli, numa empresa do tamanho da Petrobras, é praticamente impossível identificar casos de corrupção. Isso é um caso de polícia. Isso, como tal, vai ser descoberto por investigação policial que vem de outras fontes, como é o caso da Operação Lava Jato, que começa por investigações de drogas e de utilização de dinheiro ilícito. A Polícia Federal vai reforçar o efetivo para atuar nos inquéritos que forem autorizados pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo menos 6 delegados e 15 agentes vão se dedicar apenas aos novos inquéritos, desde o rastreamento de documentos apreendidos em outras etapas até a análise de doações para a campanha eleitoral. Senhores, boa noite. Boa noite. Pondé, como que você vê essa demonstração que foi hoje, uma demonstração de apoio ao Eduardo Cunha durante a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito? Ele demonstra que está com muito poder dentro do Congresso Nacional? Sim, eu acho que ele demonstra isso, inclusive o poder da oposição. Ele é um aliado que, na realidade, é meio oposição. E o argumento dele, veja, o argumento dele politicamente é possível. Né? É claro que é um argumento que você pode lê-lo. Eu me refiro ao argumento dele dizer que o procurador, na realidade, está querendo transferir a crise do Planalto para o Legislativo. Esse é o argumento. O argumento dele é possível, é viável que isso possa acontecer. A ideia de que todas as instituições são absolutamente impermeáveis a qualquer tipo de política, não é o que a gente tem visto no Brasil. É claro que isso teria que ser provado. E é claro que isso é muito... serve para ele, né? No sentido de que tem uma margem de dúvida. Pode ser verdade que o procurador está trabalhando para o PT, como pode ser
não verdade, uma inverdade, e na realidade ele está querendo se safar, jogando a bola de volta para o procurador. Agora, a ideia de que o Ministério Público, o STF, sejam absolutamente impermeáveis a qualquer tipo de jogo político, não, a gente não pode tampouco dizer que isso é absolutamente fora de dúvida, né? Veja o caso de quem vai julgar, de quem vai ser o chefe do julgamento, que é o Dias Toffoli, que é um juiz, é um profissional que tem um histórico ligado ao PT. Então, o que eu estou querendo pontuar é o seguinte: a força do argumento do Eduardo Cunha está no fato da possibilidade de ser verdade num cenário. É possível se imaginar num cenário carregado por truques políticos e por interesses ideológicos que uma pessoa no lugar dele faça um movimento como esse. E tanto é que ele recebeu apoio, né? Agora, por outro lado, Jairo, ele está na lista e é suspeito, vai ser investigado para saber se recebeu ou não recebeu dinheiro de propina vindo do esquema da Petrobras. Dá para acreditar nessa versão de uma pessoa que teria o interesse de alguma forma, desviar o foco das investigações? Pois é, eu acho que o que o Pondé coloca, eu acho que vai muito nessa linha, né? O argumento dele pode servir, pode ser real, né? Ou ele pode estar se defendendo atrás desse mesmo argumento, né? Eu acho que só as investigações, só o andamento da CPI vai poder dizer. Agora que ele está, né, no momento, ele é uma figura que tem uma voz forte, está dissonante de uma série de movimentos dentro ali do Congresso, eu acho que cada vez fica mais claro isso, né? Agora, em depoimento da CPI, o ex-presidente da Petrobras, o José Sérgio Gabrielli, disse também que a corrupção no Brasil não é institucionalizada, que a corrupção dentro da empresa também não era uma questão individual. Vocês acreditam nessa versão dos fatos? Que a corrupção no Brasil não seja institucionalizada, eu acho um argumento ingênuo, para não dizer outra coisa. Acho ingênuo. No sentido de que o histórico de corrupção no Brasil data da colônia, certo? Então, assim, recentemente, um amigo meu fazia referência a uma carta, se não me engano, do Pero Vaz Caminha, em que, num parágrafo, o sujeito aproveitava para pedir uma ajuda para o genro. Um emprego. Pedia para transferir o genro de um trabalho para outro. Ou seja, então, dizer que a corrupção no Brasil ou na América Latina, na maior parte dos países, não seja institucionalizada, eu acho um argumento falso. Agora, dizer que na Petrobras ela é institucionalizada, é isso que a Lava Jato vai descobrir, né? O Mauro Vieira Sena, em relação ao depoimento do Eduardo Cunha, diz aqui, como diz o ditado, a melhor defesa é o ataque. O Superior Tribunal de Justiça recebeu o pedido de abertura de inquérito contra 2 governadores. O PMDBista Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, e o petista Tião Viana, do Acre, foram apontados por Paulo Roberto Costa como beneficiários de Caixa 2. Pezão nega e disse que está à disposição da Justiça. Viana ainda não foi notificado do inquérito e, por isso, não quis comentar o caso. Nesse caso aqui, eles teriam ido até o Paulo Roberto Costa para pedir dinheiro para a campanha de 2010. E a oposição já está dizendo o seguinte, olha, o dinheiro do Caixa 1, aquele que entrou, teoricamente, legalmente nas contas de campanha, pode ter vindo desse dinheiro da Petrobras. O Caixa 1 vai ser investigado nessa Operação Lava Jato? Então, em algum momento vai acabar tendo que ser investigado, porque todo mundo já sabe que essa fronteira entre o Caixa 1 e o Caixa 2 pode ser uma fronteira meramente protocolar. Né? Esse argumento é um caso semelhante ao que o senador Lindbergh Farias, que no passado foi um cult, né? Herói do Caras Pintadas, né? Para você ver, depois fala que a corrupção no Brasil não é institucionalizada. É o mesmo argumento dele, de que ele teria ido ao Costa, e o Costa teria encaminhado ele para uma das empreiteiras e que ele teria recebido dinheiro oficial, honesto e justo e que ele não teria... Pode ser verdade, né? Isso tudo tem que investigar. Pode ser que tenha gente inocente na lista, a gente não sabe, tem que ser investigado. Mas essa ideia, essa fronteira, eu acho que é uma certa promiscuidade, sabe? Entre o Caixa 1 e o Caixa 2. Milhares de pessoas prometem ir às ruas daqui a 3 dias para protestar contra o governo. São grupos que defendem desde o impeachment da presidente até uma intervenção militar. Alguns apoiadores de Dilma dizem que as ações partem da elite branca do país. Alvo das manifestações programadas para o próximo domingo, a presidente Dilma Rousseff voltou a defender o direito da população de ir às ruas durante a cerimônia de ampliação do Porto do Rio de Janeiro. Manifestação no Brasil, a gente tem de olhar
com absoluta tranquilidade. Todas as pessoas têm direito de se manifestar, de criticar, quem quer que seja. Só tem uma coisa que nenhum de nós pode aceitar, é que isso se transforme em violência contra pessoas. Os protestos estão previstos em pelo menos 32 cidades e ganharam ainda mais força depois do panelaço que ocorreu durante o pronunciamento da presidente no domingo passado. Atos taxados por defensores do governo como uma tentativa de golpe e reflexo do ódio da elite branca. Mas afinal, o que é esta elite branca? Classe média, classe alta, que influencia outras pessoas. Eles têm um pouco mais de dinheiro, mais recursos. Historicamente, a expressão elite branca está associada aos europeus que colonizaram o país, detinham o poder político e econômico, explorando a mão de obra escrava. O uso do termo hoje por políticos resgata esse conflito étnico-racial. Certamente isso não é saudável. Rotular um determinado grupo social com tudo aquilo que existe de ruim e de pouco saudável na sociedade. Durante uma onda de ataques de uma facção criminosa, o então governador de São Paulo, Cláudio Lembo, disse que o fim da violência dependeria de uma mudança de mentalidade da minoria branca. 3 anos depois, o ex-presidente Lula declarou que a crise econômica internacional era provocada por gente branca, de olhos azuis. No ano passado, a expressão foi usada pela presidente Dilma para se defender das vaias que recebeu durante a abertura da Copa do Mundo. O debate político está muito empobrecido por conta desses discursos de generalizações que distorcem a história, distorcem o que realmente precisa ser discutido, e empobrecimento efetivamente da política. Esse empobrecimento fica muito claro aqui nas redes sociais. Parece briga de torcida e tem muita gente criticando isso. Nós estamos diante de um conflito que é fabricado, impulsionado pelos dois lados, ou é mesmo a velha luta de classes, Pondé? Olha, eu acho o conceito de luta de classe bastante mítico. Acho que ele é muito simples e pobre para descrever a história. Agora, eu não tenho dúvida que... Primeiro, esse argumento da elite branca virou um argumento que o PT saca do bolso toda hora que ele fica no mal-estar. Eu acho um argumento bastante ruim e bastante fraco e com uma intenção muito clara de querer desmoralizar qualquer crítica com relação a ele. Eu acho que um dos grandes pecados do PT é esse. Ele não aceita a crítica e já vai dizendo que o outro, na realidade, é elite branca, não sei o quê. Outra coisa é o seguinte, essa coisa de que existem estimuladores, se for para falar disso, o PT tem um exército de gente nas redes sociais, um exército profissional, preparado, que ganha dinheiro, que todo mundo conhece, que se reunia com eles antes das eleições para fazer propaganda. Então, é claro que você tem pessoas que são mais ágeis e estão em posições importantes, tanto do ponto de vista daqueles que criticam o PT, quanto do ponto de vista do PT. O PT gosta de se fazer de vítima, né? Eu venho dizendo que eu tenho a impressão que está muito claro que a gente está passando, que o projeto do PT acabou para o Brasil. Acabou. O projeto do PT acabou no Brasil. Ele deve se retirar, depois, quando eu digo se retirar, não estou dizendo sair fora no sentido institucional, mas ele deve parar e pensar que aquilo que ele projetou, porque o PT carregava expectativa. Não acho que nenhum partido no Brasil tenha grandes projetos, mas o PT, ele tinha sobre ele uma expectativa de que ele era diferente. Acho que esse é o grande trauma que muita gente tem, porque essa expectativa que ele era diferente, com um vernizinho de que ajuda os mais pobres, na realidade o PT se revelou um partido que inclusive não soube administrar o país. Então, acho muito fácil acusar que a elite branca e acho quase uma piada acreditar que alguém orquestrou o panelaço. É claro, via WhatsApp, redes sociais em geral, você pode, tanto os petistas e aliados quanto antipetistas e aliados, organizar manifestações, mas isso é tipo das redes sociais, né? Agora, o William Souza diz aqui pelo Facebook, Jairo, que ele não é da elite branca. Ele tem uma foto aqui mostrando que é negro. E o governo precisa entender a revolta da população. Já o Felipe de Moura Lima diz que está se tratando, na verdade, de um terceiro turno, que as eleições, o resultado das eleições devem ser respeitados. Qual é a sua opinião? Eu também acho que o resultado das eleições, né, deve ser respeitado, mas eu tenho a sensação, até juntando um pouco com a tua pergunta anterior, que eu não acho que é um movimento esse que a gente está vendo orquestrado por um ou por outro partido.
partido. Assim, eu tenho a sensação que é uma manifestação autêntica dos dois lados, né? Das pessoas que estão insatisfeitas, das pessoas que querem defender o projeto do PT, que obviamente se articulam hoje pelas redes sociais, tanto um lado como o outro, mas a sensação que eu tenho é que são manifestações absolutamente autênticas, né? A gente precisa lembrar do resultado da eleição, que foi quase empate, né? Quase 1-1, né? Então, assim, na verdade, assim, a gente tem esse lado, né, que não conseguiu eleger o seu presidente ou o seu candidato, que está se manifestando agora, e eu acho que também a gente tem o lado, muitas pessoas que elegeram esse governo, essa presidente, e que estão, muitos deles, insatisfeitos, talvez, com essa situação, outros defendendo o projeto. Né? A Tabita Pérez pergunta pelo WhatsApp o seguinte: se essas manifestações podem levar, de fato, o Congresso Nacional a discutir impeachment? Olha, eu acho que as manifestações, se elas forem fortes, ou bastante fortes, eu quero dizer, não violência física. Uma manifestação não precisa ser de violência física para ser forte. Se ela for numericamente significativa e ocupar várias cidades do país, não acho que é ela que leva a discussão do impeachment. Eu acho que a discussão do impeachment vai se instalando aos poucos. Né? No sentido que começa a se falar nos corredores, começa a se achar que a presidente está fraca, começa a se imaginar que o vice-presidente é mais competente politicamente para administrar a crise. E o PMDB é um partido, veja, é bom a gente lembrar que o PMDB foi o partido que assumiu o país depois do Collor. Né? Do ponto de vista político da organização, ele é um partido bastante poderoso. É o mais poderoso do país, na realidade, como partido, né? Como várias pessoas em vários lugares. E que, de uma forma ou de outra, nunca saiu do governo desde então, né? Ele nunca sai do governo. É uma vocação para o governo total, né? Bom, de qualquer forma, o impeachment ou não impeachment da presidente ainda tem que passar pela Casa Legislativa e o governo depende de articulação política para tentar evitar que isso aconteça. A tentativa do governo de aumentar o número de interlocutores com o Congresso enfrenta dificuldades. O senador Romero Jucá, do PMDB, é um dos que resistem à nomeação para líder do governo no Senado, cargo que ele já ocupou em 2 oportunidades. A justificativa de Jucá está hoje na frase do dia. Não quero ir para a suíte de luxo do Titanic, prefiro ficar no Escaler de remo na mão. Romero Jucá, senador pelo PMDB de Roraima. Pondé, a gente vê aí que Escaler é aquele barquinho que fica ao lado dos grandes transatlânticos para que as pessoas, se acontecer algum desastre, possam sair remando, né? Ele já está pulando do barco do governo? Então, isso volta à pergunta da Tabita, se não me engano. Isso, né? Tabita. Volta à pergunta dela. Quer dizer, uma manifestação, veja, a democracia é um regime baseado em soberania popular. Uma manifestação grande é a soberania na rua. Você está vendo a soberania, né? Aqueles que autorizam o poder de um governo. O que eu dizia antes, se começar rumores, os políticos começarem a sentir que o governo está fraco, daí, passando pela mão de Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, ele que tem que, digamos assim, instaurar um processo como esse oficialmente, a frase do Jucá nos leva a pensar, né, que existe, pelo menos em algum nível, um sentimento na corte, certo? Que é Brasília, na corte. Existe, por parte de alguns, um sentimento de que talvez o governo esteja num processo, a presidente esteja num processo de bater nas rochas, como o Titanic fez. O que não significa necessariamente impeachment, pode significar simplesmente um processo de desidratação, perda de poder, perda de opinião pública e total desarranjo do governo dela. Juliano Constante e o Valdir Santos lembram aqui que para que exista impeachment é necessário que exista um fato jurídico específico contra a presidente da República. Isso é sempre bom a gente deixar claro, né? Por enquanto não surgiu. Até esse momento, a gente não tem nada concreto, né, que possa justificar esse fato jurídico, né? Mas eu concordo com o Pondé, assim, que pode ser um governo enfraquecido, né, em que, de alguma forma, a presidente ocupe menos espaço e ceda espaço para que outras pessoas consigam fazer, né, um trabalho de articulação política mais claro. O italiano Cesare Battisti foi preso hoje em Embu das Artes, na Grande São Paulo.
Cesare Battisti é acusado de ter matado 4 pessoas em um atentado terrorista na Itália, onde foi julgado e condenado à prisão perpétua. Refugiado no Brasil, ele chegou a ser preso em 2007 e teve o pedido de extradição para a Itália concedido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o STF decidiu que a palavra final caberia ao presidente da República. Em 2010, o então presidente Lula considerou Battisti um preso político e concedeu asilo ao italiano. Agora, o Tribunal Regional Federal entendeu que Battisti não poderia receber o visto de imigrante por ter condenação por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Em seu despacho, a juíza Adversi Ratis justificou a medida como sendo uma deportação e não uma extradição ao país de origem. Assim, Battisti deverá ser encaminhado ao México ou à França, países por onde passou antes de chegar ao Brasil. Como ainda cabe recurso, Battisti permanecerá no país até o final do processo. É uma nova interpretação jurídica do fato. Agora, lá atrás, quando o presidente Lula concedeu o asilo político, ele foi contra uma orientação da Suprema Corte brasileira, né? Embora ele tivesse esse direito. Como é que vocês veem esse fato recente agora? Pode começar. Olha, eu acho assim, eu acho que o STF naquele momento errou, você veja como as instituições podem ser permeadas por questões políticas, né? O STF passou a bola, segundo a matéria, para o presidente Lula, e o presidente Lula disse que ele era preso político por razões ideológicas. Evidentemente, razões ideológicas. O sujeito foi julgado e condenado por crime, terrorismo na Itália, que morreu 4 pessoas, mas como o PT gosta de brincar de ideologia, né? Às vezes é quase brincar, então concedeu então esse indivíduo, esse italiano julgado na Itália, fica aqui no Brasil, às vezes recebendo o tratamento de grande intelectual, grande escritor, dando entrevista em programas de televisão. Eu acho, de fato, esse caso uma vergonha para o Brasil. E essa diferença aí entre deportação e extradição é que deportação significa simplesmente que ele está ilegalmente no país e vai ser mandado embora. Não está devolvendo ele para a Itália, para a cadeia. Mas já acho que já é um passo do Brasil consertar um erro. Não cria uma certa dúvida em relação ao ordenamento jurídico brasileiro? Eu tenho uma sensação parecida com a do Pondé. Acho que desde 2010 esse fato já devia estar encerrado e esse indivíduo já devia estar rumo à Itália ou, enfim, por algum dos países que ele passou, né? Agora fica essa questão mesmo, né? Dessa interferência política muitas vezes que acontece, né? E o que podia ter acontecido demora 4 anos a mais para acontecer. 5. Veja a seguir o drama dos candidatos ao financiamento estudantil. E mais, crianças a partir de 9 anos já recebem a vacina contra o HPV.